Olá, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um programa Emparedado, como toda segunda-feira às 21h30, aqui pela TV Gazeta, canal 19.1. Eu aqui juntamente com a Cristiane Fonseca e hoje com o meu amigo Abdala Zaurur aqui apresentando o Emparedado. Aproveito para agradecer a tua presença, Abdala, conosco nessa noite. Prazer, Vinícius. Obrigado, Abdala. Obrigado também a Cristiane Fonseca pela presença aqui no Emparedado conosco. Obrigada, Vinícius. Seja bem-vindo, deputado, ao programa Emparedado. Espero que a gente tenha aí uma noite bastante informativa. Isso, como os colegas já anteciparam, o nosso entrevistado de hoje, nosso emparedado de hoje é o deputado federal pelo PP, Nery Geller, ex-ministro da Agricultura. Boa noite, muito obrigado, deputado, pela tua presença conosco. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Abdala. Boa noite, Cristiane. É uma grande satisfação estar com vocês para discutir temas aí de interesse do Estado de Mato Grosso, atuação parlamentar. É uma grande satisfação estar nesse momento aqui junto com vocês. Que bom. Deputado, faça uma pequena apresentação. Embora o senhor seja deputado federal, já tenha sido ministro, mas a sua base política é mais o interior de Mato Grosso, né? Então, na verdade, Vinícius, eu vim para Mato Grosso em 84, sou gaúcho, né? Vim em 84, fui para Lucas do Rio Verde, na época com 15 para 16 anos de idade, ainda uma região muito inóspita, né? Assentamento de reforma agrária e, graças a Deus, pelo fator clima, domínio de tecnologia, na década de 80 conseguimos fazer o domínio, né, da agricultura tropical, que avançou não só em Mato Grosso, mas no Centro-Oeste. Se enraizamos, depois trouxe minha família, acabei sendo vereador lá e depois fui candidato a deputado federal e fiquei na suplência, assumi, depois fui secretário de Política Agrícola, virei ministro, depois voltei como secretário e agora estamos como deputado federal, que me orgulha muito de representar todo o estado de Mato Grosso. E aí eu falo sem nenhuma demagogia, principalmente um estado onde as pessoas nos receberam tão bem. Eu particularmente sou muito grato, me sinto mato-grossense, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, ainda carregar a tradição também do povo gaúcho, mas a integração nossa é muito forte junto com a sociedade mato-grossense. Minha base é Lucas, realmente moro lá, Sorriso, mas eu tive também uma votação muito expressiva aqui na Baixada Cuiabana. Fui mais votado em Jangada, Corizal, fiz 2.300 votos em Poconé, 1.300 votos em Santo Antônio, 3.700 em Cuiabá. Então eu tenho o compromisso de fazer um trabalho voltado a fazer a sociedade cuiabana também e da Baixada. Ótimo. Abdala? O senhor falou que o senhor tem uma ligação muito forte com o agronegócio, né? O senhor veio para cá, produtor rural. Eu queria saber do senhor como que o senhor está vendo toda essa movimentação, embora essa onda já tenha diminuído um pouco, em relação a ter falado muito das queimadas, né? Uhum. Como que o senhor viu essa questão, essa coisa que teve um apelo muito forte, principalmente da França, né, pelo presidente lá. Como que o senhor viu? O senhor acha que o governo brasileiro reagiu bem? O senhor que já esteve ali no governo federal, o senhor acha que o governo em algum momento se equivocou da forma como conduziu essa situação? Abdala, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu viajei 18 países como ministro, levantamos embargo em 13. A minha atuação é muito forte. Eu só tenho ligação com o agronegócio, como eu sou agricultor, me orgulho muito disso. Esse final de semana mesmo eu estive lá na minha fazenda, na minha propriedade, que não é grande, mas é uma propriedade de médio porte. Meu filho plantando soja, largando o início do plantio da soja. E eu gosto disso, vivo isso, nasci na agricultura de pequeno porte, né? E eu vivo forte e conheço isso. Essa questão do desmatamento e das queimadas na Amazônia Legal tem alguns fatores que foram depois impulsionados pela forma como o nosso presidente Bolsonaro se posicionou, o que não foi maléfico para o Brasil. Porque o Bolsonaro se posicionou com muita firmeza e esse enfrentamento precisa ser feito um pouco. Ora, nós temos a legislação mais exigente do mundo, nós temos o maior bioma e temos a maior preservação. Nós preservamos 80% de toda a área, nós estamos preservando. Nós produzimos, somos hoje o segundo maior produtor de grãos e nós produzimos em só grãos, em só 9% do nosso território. Então é importante colocar essa posição. As queimadas realmente elas aconteceram com mais intensidade
Uma talvez por um pouco de falta de mais firmeza na fiscalização, mas principalmente pela grande seca que nós estamos atravessando. Nós faz 12 anos, pelas estimativas, nós não tivemos uma seca tão violenta como nós tivemos esse ano. Isso acabou aumentando um pouco as queimadas. E aonde que essas queimadas aconteceram? Elas aconteceram principalmente em reservas que são de responsabilidade dos governos. Aonde tem produção, no caso, principalmente do estado de Mato Grosso, com algumas raras exceções, não aconteceu as queimadas. Se você pegar a minha região, Lucas, Nova Mutum, onde eu moro, onde nós convivemos, eu não posso jamais imaginar de fazer uma queimada na minha propriedade, porque isso prejudica do ponto de vista econômico, além de te prejudicar toda a imagem. Então, eu acho que houve, para concluir, houve um pouco o excesso no ímpeto do presidente Bolsonaro se colocar. Eu acho que isso houve um pouco de falta de orientação para se comunicar com a sociedade internacional, com a comunidade internacional. E houve também realmente um pouco de excesso de queimadas em função da seca e é importante a gente se comunicar para fora, mostrar, inclusive para a sociedade aqui cuiabana, né, que às vezes não entende bem como que funciona. As queimadas, se olhar a fundo, aconteceu muito mais forte aqui na Chapada do que aconteceu em Lucas do Rio Verde, onde tem a produção. Infelizmente é isso. O que é isso? É que faltou alguém cuidar disso. E o excesso da seca, a seca muito forte, qualquer faísca que seja, o fogo se alastra. Eu acho que é isso que aconteceu, mas graças a Deus a gente conseguiu já superar e amenizar bastante isso, a nossa imagem lá fora. Ok, Cris. Deputado, eu quero falar sobre a Lei Candir, né? O ministro Paulo Guedes, né, fez uma fala recente que a Lei Candir morreu. E o governo vem trabalhando com a ideia aí de realmente pôr fim à Lei Candir. E hoje tem a PEC 42 de 2019, que inclusive foi assinada por 2 senadores aqui de Mato Grosso, que é justamente nesse sentido, né, para finalizar com a Lei Candir. Então, qual é a avaliação hoje do senhor acerca dessa propositura, né, e como que o senhor pretende trabalhar com relação a isso? Cris, não é como eu pretendo, como nós já trabalhamos e enfrentamos. Tanto que essa PEC 42, ela saiu da pauta no Senado, principalmente pelo movimento forte que nós fizemos aqui do estado de Mato Grosso, e ele se alastrou pelo país inteiro, e inclusive envolvendo forte a Frente Parlamentar da Agropecuária, da qual eu faço parte. É importante a sociedade urbana conhecer isso um pouco, e vocês aqui trazer esse tema é importante, porque quando que o Estado começou efetivamente a se desenvolver? A partir de 96, quando foi instituída a Lei Candir. O que é a Lei Candir? Ela exonera os impostos sobre as exportações, quer dizer, não paga ICMS sobre soja, milho, algodão, enfim, produtos in naturas que se exportam. E qual é o ganho disso? Você movimenta toda uma cadeia. O estado de Mato Grosso é dos poucos estados que cresceu e muito a sua receita nos últimos anos. Por quê? Porque quando cresce a produção, você consome óleo diesel a mais. Esse óleo diesel tem ICMS. Você consome fertilizante, você consome defensivo agrícola, você vai... toda a estrutura dentro das propriedades, folha, emprego e assim por diante. Mas o mais que tudo isso você paga imposto, mas mais importante que isso, você movimenta fora, da porteira para fora. Caminhões para transportar essas quase 70 milhões de toneladas. Tudo isso você paga imposto sobre isso. Você movimenta oficinas, mecânicas, indústria de equipamento agrícola no sul, no centro-sul do país, você movimenta toda a economia. O que está dando certo no Brasil, do ponto de vista da economia, é principalmente a produção primária. E, Cris, por que ela cresceu? Porque nós temos condições de competir no mercado internacional. Se nós tivéssemos que pagar mais 12%, infelizmente nós estaríamos com certeza produzindo de 20% a 25% a menos do que nós estamos produzindo hoje. Portanto, se tivesse a Lei Candir, na ânsia de arrecadar, nós estaríamos arrecadando muito menos, porque a economia ficaria estagnada. E é com esse argumento que nós entramos no Congresso Nacional, que nós fomos para dentro do Ministério da Economia e que travamos. E não vamos deixar passar.
A Frente Parlamentar da Agropecuária, assim, com todo o respeito, com toda a humildade, mas nós precisamos fazer esse enfrentamento. E isso não é defender a produção, isso é defender a geração de emprego, a oportunidade de vida para as pessoas e que grandes polos econômicos que podem ser desenvolvidos ainda sejam desenvolvidos. Eu falei no início da nossa fala aqui que nós estamos produzindo só em 9% produção de grãos. Nós temos 19% de nossa área que está em pastagem extensiva. Ao menos 50% disso pode entrar no sistema de produção, inclusive integrado, agricultura e pecuária junto. Pega essa região de Colniza, de Aripuanã, toda aquela região pode entrar. Então, se nós não tivermos competitividade no mercado internacional, principalmente porque nós temos um excedente, nós estaremos deixando essas regiões, com certeza, fora do desenvolvimento econômico e gerando oportunidade de vida para as pessoas. E é por isso que eu defendo com muita firmeza a manutenção da Lei Candir, porque ela é benéfica para a economia do Estado e do país. Deputado, já que o senhor apontou que isso é benéfico para a economia do Estado, principalmente, né, que é um Estado que tem um referencial com relação ao agronegócio, como que o senhor avalia a posição da senadora Selma e a posição do senador Jaime quando eles assinaram a PEC, né, 42 de 2019, que trata, né, aí do fim da Lei Candir, já que são, né, representantes desse Estado que é pujante em relação ao agro? Cristiane, eu sou coordenador da bancada, líder da bancada do Estado de Mato Grosso, e eu posso afirmar com toda tranquilidade, a bancada do Estado de Mato Grosso é a mais coesa do Brasil. Nós temos realmente atuado muito conjunto, ajudando o governo do Estado nessa questão da renegociação do endividamento. O primeiro recurso de emenda impositiva no governo Jair Bolsonaro foi liberado aqui para o Estado de Mato Grosso, foram quase 60 milhões de reais na área da saúde. Então a nossa bancada ela é muito coesa e bem articulada. Nessa questão específica, eu conversei com o Jaime Campos. Logo que saiu, pela consideração, pelo respeito, pelo carinho que eu tenho pelo senador Jaime Campos. O Jaime me falou para mim, falou: Neri, pode contar comigo. E eu acho que seria até oportuno vocês fazerem essa pergunta para ele. A bancada está coesa com relação a isso. Essa questão de assinar a PEC, muitas vezes se coleta as assinaturas e as pessoas acabam não se envolvendo no contexto todo e acaba assinando. Então eu posso assegurar para vocês aqui que a posição do Jaime, o senador Jaime Campos, e eu acredito também que seja da Selma, eu acho que no momento da discussão, Abdala, é importante vocês olhar toda essa conjuntura da PEC 42. Ela traz o fim da Lei Candir, ela não é só para a produção, ela foi feita pelo senador Anastasias de Minas Gerais. E aí eu entro nessa discussão também da questão do minério, que ela é prejudicial, e a função e a discussão era em cima dos minérios, porque aí é um produto finito, não é como a produção, e são só realmente as grandes corporadoras, e elas são, a grande maioria dos minérios tem um monopólio hoje. Então era em cima disso que eles estavam indo. Então essa discussão foi nesse sentido, acabou assinando a PEC sem ler todo o texto. E aí eu não culpo ninguém, porque eu assino também PEC às vezes e não quer dizer que na hora da discussão não possa mudar o meu voto. E eu acho que é sinceramente isso que aconteceu com o nosso senador Jaime Campos, porque nós estamos bem alinhados nessa matéria. O senhor está falando da questão da Lei Candir, que isso pode prejudicar muito o agronegócio, a questão das exportações, mas a gente percebe, a não ser que eu esteja enganado, que é bom da porteira para fora, mas para dentro a gente é muito carente de indústria. A gente exporta muito produto in natura, né, como o senhor mesmo falou, mas aqui dentro, no estado, nós não temos essa questão da agroindustrialização. Agroindústria. Isso daí, de certa forma, não é melhor para um lado do setor do agro e prejudicial, porque o senhor citou várias situações que emprega compra defensivos, a questão do óleo diesel, né? Mas e a indústria mesmo? Por que nós não temos? Eu posso afirmar categoricamente para você, se nós terminar de fazer a questão da nossa logística, nós vamos ser um estado altamente industrializado. Eu vou falar para vocês, com todo o respeito, Abdala, vão para o interior.
olhar o que está acontecendo. Na Baixada Cuiabana, a Marfrig anunciou agora, o Jaime Campos anunciou, geração de 1.700 empregos na ampliação da planta industrial aqui de Várzea Grande. Lá em Lucas do Rio Verde, nós credenciamos agora a BRF para a China, que vai passar de 5.000 abates suínos para 10.000 abates suínos. Nós temos 11 plantas industriais de etanol se instalando aqui no estado de Mato Grosso, que vão gerar milhares e milhares de empregos e que são investimentos de cerca de 18 bilhões de reais. Nós temos lá em Sorriso plantas industriais de alto porte, e tanto que essas cidades cresceram de 50.000 habitantes para 150.000 habitantes, onde a Baixada Cuiabana muito migrou para lá, mas está vindo muita gente do Nordeste, de fora, que hoje são cidades. Lucas do Rio Verde é uma cidade operária, e que lá as indústrias elas estão instaladas muito forte. Junto com a BRF veio a FC, veio a indústria esmagadora de soja, veio o farelo, se avançou em cima da questão hoje dos frigoríficos de frangos, de suínos, e está andando muito. E só para nessa linha que você colocou, e eu acho que esse debate é muito rico, só para vocês terem uma ideia, há 10 anos atrás nós produzíamos 6 milhões de toneladas de milho. Hoje nós produzimos 30 milhões de toneladas. Há 10 anos atrás nós tínhamos um consumo de 500 mil toneladas de milho no mercado interno. Sabe quanto que é hoje? 8 milhões de toneladas. Por que Mato Grosso é um gigante em termos de crescimento de receita? Infelizmente teve dificuldade na gestão. Mas por que é um gigante em termos de receita? É só pegar os dados. Porque o valor agregado já chegou em Mato Grosso, está andando muito forte. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer, eu acho que tem um espaço. Agora foi anunciado uma indústria de tratores de grande e pesado porte no município de Sorriso, uma fábrica, indústria alemã que está vindo para cá. Nós ainda precisamos e tem um potencial de instalar montadoras de caminhões, por exemplo, aqui em Cuiabá, Várzea Grande. Eu acho que isso a gente precisa trabalhar um pouco mais. Equipamento agrícola, eu acho que deve vir mais, mas se você olhar na questão da verticalização da nossa produção, está crescendo muito acima da média nacional. Ok, uma outra polêmica, deputado, que passou pelo Congresso, inclusive, foi a questão da liberação dos agrotóxicos, né? Que esse governo está bastante agressivo nessa questão. Como é que você está vendo? É necessário? Tem que internacionalizar? Tem que adequar? Está muito agressivo? Enfim, qual é a sua avaliação sobre isso? Muito tranquilo, Vinícius, todos os temas polêmicos, né? Mas é bastante importante a gente discutir isso. Nós precisamos estudar a lei na sua essência. Nós precisamos ver os dados técnicos, para que rumo que está mudando. A lei que está do defensivo agrícola, eu sou um dos responsáveis. Se vocês olharem, quando fui secretário de Política Agrícola, na gestão do ministro Blairo Maggi, nós viajamos para a Austrália para conhecer o modelo que lá existe, porque ele tem rapidez na liberação das moléculas ou então na reprovação do pedido de novos princípios ativos. E é isso que o Brasil precisa. A lei traz exatamente isso, é um grande equívoco, né? É uma má comunicação sendo feita com a sociedade urbana, dizer que esse projeto de lei, ele traz o aumento do defensivo agrícola. Eu nem diria que é agrotóxico, porque na minha concepção são defensivos agrícolas. Assim como as pessoas tomam remédio, você precisa também dar alguns remédios para as plantas para elas sobreviverem. E o que nós estamos fazendo, os novos princípios ativos que foram liberados, todos eles são muito mais eficientes do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e da saúde pública. Eu tenho muita tranquilidade de falar isso, porque quando você vai discutir com os ambientalistas, eles não entram nessa discussão. Nós fizemos uma grande assembleia agora, exatamente para fazer esse debate técnico. Então eu acho que tem muita utopia, muita conversa que não é verdadeira. Traz benefício para a sociedade. Entendi. Ótimo, estamos encerrando agora o nosso primeiro bloco aqui do programa Emparedado desta noite. Estamos entrevistando o deputado federal Neri Geller pelo PP. Convido vocês a continuarem conosco logo após o intervalo. Até mais. Since you got me like, I be like, baby.
Why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Alegria, alegria, pessoal! O Aquapark já está abrindo também nas segundas-feiras. Quem não tem tempo de vir ao Aquapark nos finais de semana, agora pode vir na segunda-feira, das 9 às 17 horas. Nosso restaurante atende o dia todo com comida deliciosa, porções, sanduíches e bebida geladinha, além, é claro, de muita água. Temos piscinas, toboáguas, caiaque, pedalinho, tirolesa, espaço para festas e comemoração de aniversários, bem pertinho de Cuiabá, a apenas 20 quilômetros. Agora ficou melhor ainda, né, gente? Aquapark abre também na segunda-feira e com preço legal. Adulto paga R$50, criança até 4 anos não paga nada e de 5 a 10 anos paga meia. Qualquer dúvida, pode ligar agora aqui pra gente. 999520330, 999189040 e WhatsApp 999999102. Aquapark. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida. O autoexame pode salvar vidas e em outubro a cor é rosa para lembrar a prevenção contra o câncer de mama. Por isso, a farmácia Unimed Cuiabá cuida de você com ótimas ofertas. Linha de colágeno Sanavita, 25% de desconto. Sabonete líquido Granado Bebê, R$16,90. Vichy Lift Active Ox Concentrate 10 ml, R$169,90. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Ligou, pediu, chegou. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISSQN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. Muito bem, estamos retomando aqui o programa Emparedado pela TV Gazeta, canal 19.1, toda segunda-feira às 21h30. Hoje eu, aqui o Abdala Zaruri e a Cristiane Fonseca, estamos entrevistando, emparedando o nosso deputado federal Dri Geller pelo PP. Bem, eu terminei perguntando e passo para o Abdala agora. Deputado, falando ainda na questão das exportações, eu queria saber do senhor o seguinte, como que a gente tem um estado tão pujante do agronegócio, né? Cada dia mais aumentando aí as exportações, mas ao mesmo tempo nós temos um governo do estado que tem dificuldade para pagar servidor público. Não é um contrassenso? Como que se explica isso? Abdala, acho que infelizmente nos últimos anos, não só em Mato Grosso, mas no país, se criou uma estrutura de Estado muito alta, muito grande, e ela passa por todos os poderes, inclusive pelo Legislativo. E ela passa também, eu sei que talvez isso não seja muito bom politicamente se falar, mas a verdade tem que ser dita e tem que ser enfrentada. Nós temos hoje, inclusive, em alguns casos, a estrutura da estabilidade do funcionalismo público e o excesso de concursos públicos que puxou uma folha para 58% da receita total de alguns estados, de alguns municípios. Isso acaba inviabilizando, isso acaba incorrendo, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal. Nós podemos afirmar categoricamente que Mato Grosso, com o agronegócio muito forte, com a industrialização que está acontecendo muito forte, nós precisamos fazer um dever que o
Congresso não fez, que foi fazer a regulamentação da compensação da Lei Candir, que trazia mais um recurso para o Estado, que é o Estado e o município têm esse direito. Mas a nossa receita, ela cresceu cerca de 30% a 40% acima da média da inflação nos últimos anos, a receita do Estado e dos municípios. Isso quer dizer o quê? Que a economia é forte, que a economia cresce. O nosso Estado, nos últimos anos, eu não tenho desse ano, mas nos últimos anos cresceu a geração de emprego em 7%, 8%, muito acima da média nacional, incluindo as pessoas no mercado de trabalho. Então, o que se deve? Isso se deve à produção primária, que acabou combinando com a geração de emprego, de renda, também no comércio e assim por diante. Então, eu acho que não é justo fazer uma discussão e dizer o que eu sou completamente a favor, e eu acho que o governador Mauro Mendes está fazendo, está combatendo a evasão de divisa, né? A sonegação fiscal, isso é crime. Isso precisa ir para a cadeia mesmo. Agora, você dizer que a Lei Candir ela é prejudicial à economia do Estado de Mato Grosso, estão equivocados. O aumento da carga tributária sobre quem produz também não. Eu fui contra o FETAB 2 e sou contra até hoje, porque eu acho que quanto mais você estimula o trabalho, quanto mais você deixa para a iniciativa privada fazer as coisas, mais as coisas acontecem. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado e aumentar a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Isso precisa acontecer. O senhor falou da questão, já entrando agora no assunto, questão do FEX. Ano passado o FEX não veio, né? E existe aí uma expectativa em torno de 1 bilhão para esse ano, quer dizer, parece que seria uma compensação. O acordo é feito, inclusive vocês da imprensa noticiaram no café da manhã que nós tivemos a bancada do Estado de Mato Grosso com a presença do secretário de Fazenda Galo e também a presença do governador. O presidente Jair Bolsonaro, junto com 7 ministros, anunciaram lá e garantiram o repasse dentro da aprovação da sessão onerosa que viria para o Estado de Mato Grosso, 1,70 bi. Isso está de pé, esse recurso vai vir. Então, esse recurso ele vai vir para compensar o FEX do ano passado e compensar o FEX desse ano. Não é o ideal ainda. Se nós conseguíssemos aprovar, e estamos trabalhando forte para fazer a regulamentação e através do projeto 511, que está pronto para ir para o plenário, que foi o relator, o nosso senador Wellington Fagundes, a gente estamos discutindo a possibilidade de quase triplicar esse valor. Ainda não chega no total das perdas, mas ele aumenta bastante o valor. Então, o que está consolidado lá e tem uma garantia por parte do ministro da Economia e também do presidente Jair Bolsonaro é que até o final do ano se faça o repasse do FEX. Nós estamos trabalhando muito forte e a discussão está avançando na questão da regulamentação da compensação da Lei Candir, dentro do projeto de lei que tramita já, ou então dentro da reforma tributária que está avançando e que vai ser a próxima reforma que vai avançar no Congresso Nacional. Ok, Cris. Deputado, o senhor esteve como ministro da Agricultura, né, na gestão Dilma Rousseff. Até a época, acho que o senhor estava no MDB, é isso mesmo, né? E o senhor disse que a indicação do senhor ela não foi uma indicação do partido, que o senhor foi convidado pela ex-presidenta Dilma Rousseff para ocupar esse espaço no Ministério. No entanto, né, inclusive a gente tinha ali uma boa interlocução do Partido dos Trabalhadores com o agronegócio, né? Várias lideranças, inclusive de Mato Grosso, estavam alinhados com esse projeto. Nessas eleições a gente percebeu que o agro deu as costas para o projeto do Partido dos Trabalhadores, né? Então eu pergunto para o senhor, né? O que aconteceu aí, né? Essa cisão que o agronegócio vira as costas para o projeto do PT, que indica a Haddad para uma possível eleição, e ao mesmo tempo, qual que é essa relação que o senhor teve com a ex-presidente Dilma Rousseff, do qual a sua indicação não passou pelo partido e sim por uma ponderação da própria presidente? Na verdade, Cris, eu nunca fui PT, mas eu estava no governo indicado pelo setor. E eu tinha uma relação muito próxima com a presidente Dilma. E vou falar para vocês com muita tranquilidade, mesmo que os meus colegas produtores me critiquem muito com relação a isso. Nós avançamos sobremaneira no governo passado, em todos os aspectos. Crédito agrícola em abundância,
taxas de juros reduzidas, programas de armazenagem que nós da ProSoja construímos, financiamento em até 15 anos com taxa de juros de 3,5% ao ano, programas como acesso à inovação tecnológica que fomentou a agricultura de qualidade no interior do país, contencioso do algodão, que foi feito um acordo e veio mais de 2 bilhões de reais para o estado de Mato Grosso, regulamentação do Código Florestal, que foi um avanço importante, votação da biotecnologia no governo do presidente Lula. Então a gente não pode deixar de reconhecer esses avanços, e eu seria muito injusto se eu não reconhecesse isso. De novo, eu não era PT, eu era PP. Aí, para ir para o Ministério, eu fui convidado para migrar para o PMDB. Eu tive uma articulação boa, né? Mas eu, Cris, eu fui muito forte, sempre ligado ao setor. Na minha gestão como secretário e depois como ministro, Deus me deu muita sabedoria para conseguir, com muita humildade, carregar e ouvir o setor. Eu não fazia nada sem, Vinícius, conversar com o setor, sem ouvir a ProSoja, sem ouvir os sindicatos, sem as pessoas estarem dentro. Trabalhava dia e noite, porque eu sabia que era grande a minha responsabilidade. Nós fizemos a estruturação portuária de Miritituba, por exemplo, foi uma liderança que nós exercemos. Avançamos em várias áreas, e o setor foi bastante contemplado. O erro que teve no governo passado, e a presidente Dilma errou nisso, a interlocução com o Congresso Nacional, que culminou com o impeachment, que houve uma exposição muito forte na imprensa do ponto de vista de atacar muito toda a classe política, e a sociedade optou por fazer a renovação. E quem puxou realmente esse cara aí foi o agronegócio. Quem entrou primeiro nisso foi a agricultura, por entender que deveria ter mudança e tal. Aconteceu. Mas esse mesmo grupo, que é o grupo, como o senhor disse, foi um dos mais beneficiados nas gestões Dilma e Lula, né? Eu acho que assim, em termos de avanços para o agronegócio, esses governos que são considerados populares foram os que mais atenderam conveniente a mudança, o agronegócio. Né? Então eu pergunto assim para o senhor teve como representante desse grupo, inclusive como indicação no Ministério. O que leva esse agro para além, eu acho que de uma mudança apenas, né? Assim, virar as costas, né? Cristiane, Cris, assim, não foi o agronegócio, foi a sociedade que clamou por mudança, vamos ser bem sinceros. Não é o agro que virou as costas. Eu não virei as costas, eu apoiei a reeleição da presidente Dilma com toda a força, me licenciei inclusive para vir sob forte crítica, porque aí vem toda uma questão ideológica também, vem uma questão que infelizmente eu venho do campo de centro-esquerda, minha família foi do trabalhismo rio-grandense, do brizolismo, tal, da revolução da educação, enfim, esse sonho pela democracia e tal. Eu acho que teve até um pouco de excesso de democracia, a verdade tem que ser dita. Um pouco essa questão da falta de disciplina, essa questão de limite, inclusive em alguns poderes, né? De colocar as coisas nos seus devidos lugares. Hoje todo mundo manda e ninguém obedece, né? Então eu acho que houve isso. Não é uma questão do agro ter virado as costas. É uma questão, um sentimento de mudança que clamou e que acabou atropelando esses benefícios que o setor teve. Teve muito benefício. Eu me orgulho muito de ter sido secretário, de ter sido ministro, de ter voltado com o Blairo como secretário de Política Agrícola, porque realmente o setor fez muito, o setor foi beneficiado, mas, Cristiane, é importante se diga, não foi o setor que foi beneficiado. O grande beneficiado foi a economia do país. Se não fosse a produção, com certeza o nosso país estaria em situação muito pior do que está hoje. Ok, Abdala. Eu queria saber do senhor o seguinte, ano passado o senhor foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Operação Lava Jato, me parece que é a Operação Capitu, alguma coisa assim. Como que está essa situação? O que de fato ocorreu para o senhor ter sido alvo dessa... Por isso que eu te falo, Abdala, com muita tranquilidade, é bom, eu fico bem à vontade para falar sobre esse tema. Em 2014, eu também fui vítima da questão da Terra Prometida. Em Lucas do Rio Verde, 70 e poucas pessoas foram presas, que não tinha absolutamente nada a ver. Inclusive a imprensa publicou isso muito pouco,
né? Nunca mais ninguém foi chamado, as pessoas foram presas, não foram indiciadas, na grande maioria, não foram indiciadas e acabou por isso mesmo. Eu saiu 8.000 matérias contra mim, me colocando como quadrilheiro, meus irmãos, tal. Cara, quem me conhece lá de Lucas do Rio Verde, fui frentista de posto. Eu fui vereador, fui deputado, eu sempre trabalhei. Eu nunca tive terra lá naquele município de Itanhangá. Eu tenho um irmão meu que mora lá, sim. Mas eu, quando falei no início do programa, eu venho da pequena propriedade. Eu tenho 11 irmãos. E acabou acontecendo. No ano passado aconteceu, depois de 4 anos de eu ter saído, eu não posso aqui falar todos os itens porque o processo está em segredo de justiça, mas posso te afirmar categoricamente que os 4 principais delatores são categóricos nos 4 depoimentos de que eu não tive, todas as minhas ações foram 100% republicanas, todas. Eu fui citado por um motorista na delação e acabou 4 anos depois, eu acabei sendo preso, não tenho nenhum constrangimento de falar, nunca mais fui chamado, isso já vai para 1 ano, não fui indiciado e estou com a minha consciência muito tranquila, porque a única coisa que eu fiz foi trabalhar muito, eu ajudei muito o estado de Mato Grosso. Eu sempre tive orgulho de onde eu vim, de onde eu vou e olho no olho das pessoas para falar. Eu não tenho nenhum medo. Então, por isso que eu falei antes, quando você comete excessos, esses excessos que têm que ser banidos. Você vê um delegado da Polícia Federal lá de Minas, não estuda o processo e eu fui preso. E foi a minha sorte que Deus me ajudou, que foi naqueles dias, se fosse 20 dias antes, pegaria no período eleitoral. Aí eu não teria me elegido, Agora, falo com muita tranquilidade, viu, Abdala? Eu me emociono quando eu lembro disso. O que eu passei, o que a minha família passou, a injustiça que se cometeu, isso é algo que poucas pessoas, sentem isso. Então, por isso que a gente tem que colocar os pingos nos is, a gente tem que, quem deve, precisa pagar. Agora, não pode se cometer, muitas vezes, pirotecnia que acabam acontecendo. E é por isso que eu votei a favor, não por causa disso só, do abuso de poder de autoridade. O que muitos juristas, conversei com muitos juízes, inclusive, para me pautar... O senhor acha que a Polícia Federal cometeu abuso ali? A Justiça... Não, a Polícia Federal faz um brilhante trabalho, eu tenho uma relação muito boa. Eu sou a favor de todas as investigações. Em alguns casos, acontece excesso. Em alguns casos acontece excesso. No meu caso, Abdala, vamos ser sinceros, eu nunca fui chamado para depor. Nunca fui chamado. 4 anos depois que eu saí do Ministério, teve uma busca de apreensão dentro da minha residência. Eu acabo sendo preso. Em 4 dias depois eu sou solto. Depois não sou mais chamado. Não estou falando aqui, eu não estou criticando a Polícia Federal, não. Eu acho que tem que investigar. Mas a forma que aconteceu, eu retorno essa pergunta, você acha que foi justo? Claro que não foi justo. Então, esse é um assunto muito tranquilo. Cada vez que alguém me pergunta, eu respondo. Eu não tenho dificuldade de falar sobre isso, porque eu estou com a minha consciência tranquila. Eu acho que a gente precisa realmente fazer o debate do que quem deve tem que pagar. Agora, quem não deve, quando não tem indício, não pode acontecer, como acontece em alguns casos. E no meu caso, eu acho que eu fui uma vítima. Esse caso que envolveu o senhor, ele se encerrou ou todo o processo está parado? Eu não fui mais chamado para depor. Não estou acompanhando, sim, mas não fui mais chamado. Mas não se encerrou até onde ainda. Eu sei. Não, a Lava Jato, toda ela está andando e tem que andar. Nesse caso específico meu, não tem indício, porque não fui mais chamado, não avançou o processo, não fui indiciado, ao menos a priori. E assim, bem tranquilo também. No dia que aconteceu, o advogado me orientou que eu me calasse, que eu não respondesse, poderia me contradizer, eu não segui a orientação do advogado. Sentei na frente do delegado, teve 19 perguntas, eu respondi todas elas. Achei que eu deveria responder conforme veio, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque trouxe também segurança, porque aí eu dei elementos para eles investigar, podem olhar, não tem problema nenhum de eu ser chamado. Se precisar depor, vou de novo. Eu só acho que não foi justo, porque eu nunca fui chamado. Se tivesse me chamado, teria ido, não teria problema nenhum.
Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso e acho que houve excesso. Então, deputado, ainda nessa esfera judicial, tem uma ação também de cassação do seu mandato, né? Na eleição, né? De irregularidades na eleição, né? Como é que está essa ação? Aprovou minhas contas, né, Vinícius? Já não foi sei se você aqui. olhou, fala isso na imprensa aí também. Eu sei. Aprovou, as minhas contas tinham sido apontado algumas irregularidades, foram elas sanadas, foi aprovadas as minhas contas. Tem um pedido de cassação também, que eu estou muito tranquilo. Sabe por quê, Vinícius? Está lá na declaração de imposto de renda minha. Eu tenho um limite de 10% de doação que eu posso fazer, tem jurisprudência, e que eu estou 100% dentro da legalidade. Eu estou muito tranquilo e fico feliz. Nesse caso, a justiça foi feita. Eu tive espaço para fazer a minha defesa, fiz a defesa, foi aprovada as minhas contas, e agora o que nós estamos fazendo é trabalhando muito para ajudar o Estado de Mato Grosso, ajudar o Brasil, e temos feito isso. Nessa questão da compensação da Lei Candir, nos recursos que vieram aqui para o Estado de Mato Grosso, estamos muito alinhados, a nossa bancada, votamos a Previdência que era necessário para o Brasil, e modesta parte, fomos protagonistas nesse tema, entramos em outros temas grandes agora, que é essa questão da reforma tributária, a participação nossa, Vinícius, na Norte-Sul, no edital da Norte-Sul, que é a espinha dorsal também da ferrovia do Brasil, que liga o Brasil de norte a sul. A bancada do Estado de Mato Grosso está muito envolvida, então o dia a dia é muito pesado e nós estamos muito animados, assim, no ponto de vista de você realmente trabalhar para ajudar o Estado de Mato Grosso. É um momento ímpar, né, da oportunidade, até porque as mudanças e a transformação, a sociedade está esperando isso, e nós estamos participando nesse momento lá no Congresso Nacional. Então, essa ação está encerrada, o senhor não vê mais possibilidade de acontecer a cassação? Não, eu estou muito tranquilo quanto a isso, pelos dados que eu passei agora. Entendi. Abdala? Deputado, a gente acabou de falar aí da questão da operação da Polícia Federal, mas assim, não entrando nesse assunto, mas assim, falando de uma questão ligada à justiça. Recentemente nós tivemos aí um incidente que foi a revelação do ex-procurador-geral Rodrigo Janot. Ele tentou matar o ministro Gilmar Mendes e que por algum motivo ou outro aquilo acabou não acontecendo. Como o Gilmar Mendes é uma pessoa aqui de Mato Grosso, como que isso ficou, esse clima lá? Como que o senhor viu essa divulgação? Abdala, assim, ó, eu conheci o Janot e ele era uma pessoa muito lúcida, né, até onde eu conheci. Essa divulgação na imprensa, esse livro que ele escreveu, isso acaba não repercutindo muito no Congresso Nacional, principalmente na minha atividade, porque eu sou muito ligado à produção, ao trabalho. Eu acho que e não estou fazendo nenhuma demagogia, que quem acompanha o meu trabalho sabe disso. Eu levanto de manhã às 7h30, 8 horas e vou para cima, vou para dentro das comissões, vou para os ministérios, trabalho e tenho conseguido muita coisa para o Estado de Mato Grosso. Eu fico muito focado nisso. Nós, que somos mais ligados à agricultura e que estamos sempre lá eu procuro produzir, eu procuro trabalhar. Eu já nem acompanho muito essas notícias porque eu acho que elas não são benéficas para a população. Acho que o Ministério Público tem que fazer o seu papel, que é investigar, a Polícia Federal tem que fazer isso também, o Judiciário faz o seu papel e nós, da classe política, nós temos que trabalhar para construir solução para o Brasil. Nós precisamos trabalhar para resolver o problema de logística, tem que enxugar a máquina pública um pouco mais para sobrar mais investimento para investir em saúde, em educação. Eu acho que é esse o papel. E eu, sinceramente, eu não acompanho essa discussão assim tão freneticamente como vocês da imprensa acompanham muito, até porque a sociedade é muito ávida por ver isso. Eu acho que eu sou útil trabalhando para dar resultado prático para a população em termos de geração de emprego, desenvolvimento econômico e social para o Estado. E para isso tem que ter as grandes mudanças e transformações. E nós estamos participando desses debates. Ok, muito bem. Fechamos o segundo bloco aqui do programa Emparedado. Estamos entrevistando aqui o nosso deputado federal, Nery Geller, pelo PP. Voltamos logo na sequência para o terceiro e último bloco. Até logo.
O autoexame pode salvar vidas e em outubro a cor é rosa para lembrar a prevenção contra o câncer de mama. Por isso, a farmácia Unimed Cuiabá cuida de você com ótimas ofertas. Linha de colágeno Sanavita, 25% de desconto. Sabonete líquido Granado BB, R$16,90. Vichy Lift Active Ox Concentrate 10 ml, R$169,90. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Ligou, pediu, chegou. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISS-QN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O Mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. Alegria, alegria, pessoal! O Aquapark já está abrindo também nas segundas-feiras. Quem não tem tempo de vir ao Aquapark nos finais de semana, agora pode vir na segunda-feira, das 9 às 17 horas. Nosso restaurante atende o dia todo com comida deliciosa, porções, sanduíches e bebida geladinha, além, é claro, de muita água. Temos piscinas, toboáguas, caiaque, pedalinho, tirolesa, espaço para festas e comemoração de aniversários, bem pertinho de Cuiabá, a apenas 20 quilômetros. Agora ficou melhor ainda, né, gente? Aquapark abre também na segunda-feira e com preço legal. Adulto paga R$50, criança até 4 anos não paga nada e de 5 a 10 anos paga meia. Qualquer dúvida, pode ligar agora aqui pra gente. 99952-0330, 99918-9040 e WhatsApp 99999-9102. Aquapark. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida. Por força, she got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Muito bem, estamos voltando aqui para o nosso terceiro e último bloco do programa Emparedado, sempre às segundas-feiras às 21h30, aqui no canal TV Gazeta 19.1. Estamos entrevistando o nosso deputado federal Nery Geller pelo PP. Cristiane. Deputado, eu quero entrar agora na questão política, né? Na semana passada o senhor foi aí eleito, né? Foi com o grupo presidente do diretório regional aqui do PP, né? E em tempo, assim, já está se fazendo muitas discussões quanto às eleições de 2020, inclusive aqui em Cuiabá, no qual o PP tem espaço hoje, tanto, né, dentro da estrutura, né, junto com o prefeito Emanuel Pinheiro. E a eleição aqui de Cuiabá ela já começa pujante, né, enfim. E aí eu pergunto para o senhor, como é que o senhor está vendo o cenário eleitoral para 2020, né, e como é hoje que o PP deve continuar ou não aí dentro dessa perspectiva de uma reeleição do Emanuel ou de repente de uma outra perspectiva eleitoral? Cristiane, eu assumi realmente o partido agora faz 8 dias, 10 dias, e qual é o meu compromisso com a Nacional? Reduzir o partido no Estado para estruturar ele principalmente no interior, né? Trazer novas lideranças para ser candidato a prefeito, alguns prefeitos logo vocês vão ter notícia que vão se filiar, mas eu tenho muito claro na minha cabeça que a minha responsabilidade é no Congresso Nacional e que é muito cedo para discutir política. E estou falei isso na reunião do nosso diretório, da nossa executiva e dos membros da executiva, que eu nesse momento não iria discutir política.
do ponto de vista de reeleição ou de candidaturas. Vamos trabalhar para estruturar o partido no interior do estado, deixar as portas abertas. E aqui em Cuiabá, não vou me furtar de fazer o debate, mas eu não vou dizer que nós estamos fechados com o prefeito Emanuel Pinheiro. O que eu posso assegurar que tem uma tendência, até porque o partido tem 3 secretarias, né, e que tem uma participação forte na prefeitura. E aqui, no momento certo, a gente vai discutir, vai sentar, vai fazer essa discussão para ver o que é melhor para o partido, mas principalmente o que é melhor para Cuiabá. Não sei se tem outros candidatos postos ainda, eu não estou acompanhando essa discussão muito de perto, mas os diretórios vão ter as condições de fazer esse debate no momento que nós formos chamados, no momento oportuno, não é agora, é ano que vem. Aí a gente senta e começa a fazer essa discussão um pouco mais aprofundada. Deputado, só aproveitando aí, né, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação hoje, ainda que en passant, como o senhor disse, tenha feito esse trabalho mais no Congresso, acaba ficando mais distante da realidade local, mas em qual que é a avaliação hoje que o senhor tem da gestão Emanuel Pinheiro e qual que é a avaliação que o senhor tem hoje da gestão Mauro Mendes, né? Já que, assim, como deputado federal, o senhor está fazendo um trabalho também de interlocução aqui na capital, vem fazendo um trabalho de interlocução no estado como um todo, né? Então, assim, e esse trabalho precisa acabar sendo conjunto, né? Então, nesse insight eu pergunto, qual que é a avaliação que o senhor tem da gestão Emanuel Pinheiro e qual a avaliação que o senhor tem da gestão Mauro Mendes? A gestão do Manuel Pinheiro, pelas informações que me chegam, é uma administração de realizações, está avançando, tem muita coisa boa acontecendo, então essa avaliação bem tranquila que estou fazendo, e inclusive eu tenho ajudado para que isso realmente aconteça. Logo que o prefeito Emanuel Pinheiro assumiu, nós ainda estávamos como secretário, ajudamos a viabilizar recursos para fazer a Feira do Produtor, para o mercado produtor, encaminhamos outras ações concretas para ajudar a capital. E com relação ao governador Mauro Mendes, ainda é muito inicial, mas eu tenho uma convicção que ele está no caminho certo, tomando medidas antipopulares no momento que precisava, porque infelizmente pegou o Estado com folha atrasado, com déficit em todas as áreas, saúde atrasado, quer dizer, arrecadando X e gastando 2X, não tem como. E o Mauro fez isso e lutou, está botando o Estado nos trilhos, e nós também estamos ajudando. Isso criou, falo isso porque é inclusive bom para a capital também, criou um ambiente lá em Brasília de que está fazendo o dever de casa. Conseguimos com mais facilidade fazer toda a renegociação das dívidas, o que baixou a taxa de juros, alongou o prazo, deixou de sacar 150 milhões de reais dos cofres estaduais para exatamente começar a pôr a folha em dia, pagar a saúde atrasado. Nós, da bancada federal, conseguimos ajudar na liberação imediata de emendas impositivas, conseguimos ajudar a fazer a renegociação da própria da Santa Casa aqui de Cuiabá, que o Estado fez a intervenção com a participação do ministro da Saúde. Então, acho que as duas gestões estão trabalhando e melhorando a qualidade de vida do povo cuiabano e também do povo mato-grossense. Eu acredito muito assim que nós precisamos efetivamente cortar o excesso de gasto e no Estado, mesmo que o Mauro esteja hoje desgastado do ponto de vista principalmente com o funcionalismo público, mas não adianta você dar aumento e não ter dinheiro para pagar. Então, eu acho que é mais ou menos essa a minha percepção. E politicamente vamos deixar, como eu falei anteriormente, para fazer uma avaliação mais aprofundada no ano que vem e ver exatamente como que a gente vai seguir, não só aqui na capital, que tem uma tendência clara de fazer um partido, o diretório municipal tem uma tendência, se o deputado Manuel caminhar, e ir junto na reeleição. Deputado, o senhor tem um sobrinho, o Murilo Geller, que acho que ocupa um espaço hoje na gestão Mauro Mendes. Qual que é a relação política que o senhor tem com o governador? Pois é uma boa pergunta também. Eu acho assim que o meu sobrinho, ele faz agronomia, é filho do Wilson Geller e são acostumados a trabalhar,
ele trabalhou, não está só na secretaria, que ele estava na secretaria também de Agricultura da gestão do Emanuel Pinheiro, trabalhava lá como técnico, e ele, não por ser meu sobrinho, é meu afilhado, inclusive, eu me orgulho muito dele porque ele é trabalhador e eu acho que é um bom técnico, né? Aí muitas pessoas me perguntam exatamente isso. Mas será que porque ele é meu sobrinho ele não pode trabalhar, né? Então eu sou bastante orgulhoso pelo trabalho que ele está fazendo. E não fui eu que coloquei ele lá, ele foi chamado para ir para a secretaria e acho que ele está fazendo um bom trabalho. Ele estava também na prefeitura aqui de Cuiabá, ele estuda, ele faz agronomia aqui em Cuiabá. O senhor está falando assim que é uma tendência do PP caminhar junto com o prefeito Emanuel Pinheiro, mas que isso ainda não é uma definição, apenas uma tendência. E se a gente colocar isso de uma outra forma, o senhor e o vereador Diego Guimarães, talvez o Diego Guimarães de uma forma, uma oposição mais forte, mas é um membro do PP, estariam nesse momento destoando daquilo que a maioria do PP pensa. O que faltaria, embora o senhor tenha falado já que só vai falar disso ano que vem, mas assim, o que faltaria ali para já deixar claro que pode ficar com o Emanuel Pinheiro? Não, Abdala, de novo, eu vou discutir política ano que vem. O Diego Guimarães está inclusive no diretório regional, é importante que se diga. Então, esse debate é lá na frente. Nós não temos o direito de fazer a intervenção na questão de posicionamentos no legislativo de forma individual. Ele tem o direito e é democrático que se contraponha a qualquer discussão que achar necessário. Então, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Eu tenho um apreço muito grande pelo Vander Lúcio, assim como, porque é um bom secretário e ele é uma pessoa do bem. Agora, eu também respeito a posição do Diego e o Diego me apoiou politicamente. Eu fiz 3.800 votos aqui em Cuiabá, um pouco porque eu tinha conhecimento e tal, mas também pelo apoio que ele me deu e várias outras pessoas. Então, não dá para misturar isso nesse momento, a posição dele lá no legislativo, mesmo que em muitas posições eu pessoalmente não concordo, acho que deveria ir um pouco mais devagar, mas ele tem que ser respeitado, a prerrogativa dele de exercer o mandato, de usar a tribuna, isso é uma prerrogativa constitucional que tem que ser respeitado. Então, no momento certo, vai se fazer essa discussão, até porque muita coisa pode acontecer e vai acontecer. Hoje não tem candidato ainda. Quem que são os outros candidatos? Como é que vai se dar? Manuel é realmente candidato à reeleição? Essas coisas vão acontecer mais lá na frente, daqui 8 meses. Eu acho que a partir de abril, quando fecha o tempo de filiações, que são 6 meses antes da eleição, aí que as discussões vão avançar muito. E eu, de novo, eu vou cuidar bem do meu mandato. Vou ser presidente do partido, mas eu não vou vir aqui em Cuiabá fazer intervenção, não sei o quê. Não. Deixa as coisas seguir seu curso. O senhor não vai chamar a atenção de que de repente não está seguindo muito a linha do diretório? Não, eu vou na hora certa, a gente vai fazer uma discussão na hora de fazer as coligações, na hora de fazer as composições, aí eu vou participar um pouco mais do debate. Na questão de posicionamento no legislativo, não é porque o Luiz Cláudio é líder do prefeito e que o fulano não gosta que eu vou fazer, não, deixa cada um exercer seu mandato. A discussão eleitoral é ano que vem. Ok, vou puxar outra eleição então, deputado Selma, né? E aí, no caso de confirmação da cassação da senadora Selma Arruda, como é que vocês estão pensando? O senador Blair, o ex-senador Blair, falou que não é candidato nessa eleição. Né? A Margarete Musetti até foi indicada no passado como uma possível candidata suplente ou senadora. Né? Como é que o PP está pensando em posicionar no caso realmente da cassação da senadora Selma? Não está pensando. Não está pensando. Uma coisa é bem claro, o Blair falou isso para mim. Nós temos um escritório aqui em Cuiabá, assim, próximo do Blair, a gente conversa bastante. O Blair não é candidato. Agora, eu sou amigo da Selma e respeito, inclusive, o trabalho que ela está fazendo. E até como líder dela, que ela votou para mim ser líder também.
Eu não vejo a Selma caçada, deixa isso acontecer depois. Como é que eu vou pensar em apoiar alguém para o Senado se ela está no mandato ainda? Eu não faço isso, acho que é um equívoco fazer essa discussão, isso não é bom. Eu acho que não tem, eu não vou dar um mínimo de dizer para cá ou para lá, porque a Selma, nesse momento, é senadora. Eu não cogito, num primeiro momento, uma eleição que não se consolidou, o que está possível de acontecer. Então, eu sou muito pragmático disso, até pela relação que eu tenho. Eu seria antiético se eu falasse aqui e fizesse, porque nós estamos trabalhando junto. Falei que a bancada do Estado de Mato Grosso é a mais coesa do Brasil. Temos recebido elogio, inclusive do presidente Bolsonaro, dos ministérios, pela nossa coerência, pela nossa atuação conjunta e pela força, né, da disputa no sentido de conseguir as coisas aqui para o Estado de Mato Grosso. Não vou fazer uma discussão nesse momento que eu acho que não é adequado, para mim, enquanto líder da bancada. Ok. Cris? Deputado, assim, o senhor como um deputado atuante hoje na Câmara, né, alguém que é um líder político, acho que nato, né, desde quando o senhor esteve como ministro e também toda a sua seu caminho político, né, a gente vem acompanhando aí uma criminalização, uma marginalização muito grande dos setores políticos, né, e isso veio com uma força muito grande na Lava Jato. No entanto, né, a Intercept aí vem demonstrando para a gente que a Lava Jato, que tinha um propósito interessante no sentido de pautar o que se tem de corrupção ou não, né, ela se torna uma vaza-jato, e essa vaza-jato demonstra as fragilidades de um poder judiciário que de alguma forma, né, tem manipulado uma série de ações, informações que acabaram culminando justamente o quê? Nessa marginalização do segmento político, né? Hoje a gente tem uma estrutura política e as pessoas votam no antipolítico, né? A gente acabou criando esse quadro. Então, qual que é a avaliação que o senhor tem hoje da Lava Jato, da Vaza Jato e dos desdobramentos que essas ações tiveram no país e as consequências dela também para o segmento político? Cris, eu sou muito tranquilo com essa discussão e as minhas posições sempre são muito claras. Às vezes sou criticado, um pouco massacrado, porque eu faço as minhas votações, Vinícius, eu faço elas pela convicção mesmo. Muitas vezes até, em alguns casos, sou criticado, como aconteceu na votação do COAF. Fui muito criticado aqui no Estado e eu votei por convicção. Achava que naquele momento o COAF não era o lugar para ficar no Ministério da Justiça. Por quê? Porque o COAF é um órgão auxiliador e que precisa ficar, que auxilia a Receita Federal no combate da evasão de divisas, sonegação fiscal e na organização tributária do sistema brasileiro. E que esse, o lugar dele era lá. Se tem alguns movimentos, né, está presente lá, participando do COAF, Ministério Público, Polícia Federal, tal, e que veio todas as informações de lá. Então eu votei lá categoricamente e fiz o enfrentamento com a imprensa, inclusive, com a sociedade, que me criticava. Não, eu votei por causa disso. E hoje a grande maioria está entendendo que eu votei certo, né? E nessa questão da criminalização da classe política, eu sempre tenho dito, meu pai foi vereador também, em Modelo, em 80, pelo MDB. Nós participamos da redemocratização do Estado brasileiro. A gente vibrou com a volta da democracia. E eu acho que o que acabou acontecendo são alguns excessos que acontecem. Algumas coisas que precisam acontecer, que foi benéfico, e muita coisa foi benéfica, de investigações que aconteceram, de desvios de conduta, mas tem muitos políticos também que são jogados na mesma vala e que são pessoas de bem, são pessoas que são compromissadas em trabalhar para ajudar o país. Então, eu falo sempre o seguinte, eu não vou, nesse momento, falar que está tudo certo e nem que está tudo errado. O importante é que a verdade apareça. Pode demorar, mas a verdade sempre prevalece.
E quando você tem a verdade com você, você pode fazer qualquer tipo de enfrentamento, porque sempre, ao menos eu, no meu entendimento, vale a pena você defender o que você acha que é certo, e principalmente sempre estar na sua posição acreditando na verdade. Então, essa discussão eu encerro respondendo para você que tudo o que vai acabar aparecendo. O que é verdade aparece e o que é mentira também. Se houve sacanagem, está começando a aparecer, e houve bastante. Como também houve muitas necessidades que eram importantes de fazer do ponto de vista da investigação e do combate à corrupção. A Lava Jato foi importante para o país, agora os excessos também são importantes que apareçam e estão começando a aparecer. O senhor que foi ministro, né, da gestão do Partido dos Trabalhadores, né? Como que o senhor avalia hoje o Lula nesse caso? Porque o Lula está sendo aí o grande foco no que se fala da Lava Jato e da Vaza Jato. Não que ele seja o referencial todo, mas assim, hoje você tem o Lula livre tanto da parte da militância como do próprio Ministério Público pedindo o Lula livre e semiaberto, né? Então, assim, o senhor acha que o Lula teria sido vítima desses excessos? O que o senhor avalia aí hoje no que se remete ao ex-presidente? Eu não posso e não vou opinar sobre isso. Acho que é muito cedo e eu acho que a justiça tem que prevalecer e a verdade aparecer. Sempre tem que se trabalhar pela luz da verdade. Nesse momento, fazer opinião com relação especificamente ao ex-presidente Lula, não vou fazer porque acho que cada um ainda é muito cedo, as coisas vão se ajustar, as coisas vão aparecer, né? E eu estou falando aparecer os excessos que porventura aconteceram e também o que foi feito de errado que teve nos governos de coalizão, em todos eles. Teve problema desde a época do Fernando Henrique, aliás, teve no governo ainda do Sarney lá atrás. E essas coisas agora estão começando a se ajustar. Acho que aos poucos as coisas vão acalmar. Eu rogo muito e torço muito para que essa fase do denuncismo, da imprensa ficar o dia inteiro mostrando as coisas ruins, passe um pouco, que a polícia faça o trabalho deles, que eu estou sendo bem sincero, não tem, que a polícia faça o trabalho deles, que investigue, mas que apareçam as coisas boas, que apareçam também os avanços que nós tivemos, e que não foram poucos, foram muitos, do ponto de vista social, do ponto de vista da evolução. Eu sempre falo, e eu tenho convicção, sabe, do que eu falo, porque eu, quando vim para o Mato Grosso, vim com 15 anos de idade, vim sozinho, fui para um assentamento de reforma agrária e comecei minha vida, da minha família, embaixo de um baraco de lona, trabalhando como catador de raiz, de frentista de posto. E olha quanto que nós evoluímos, a sociedade, hoje todo mundo tem celular, tem 2, 3 televisão. Há 20 anos atrás, a gente trabalhava para você ter um filho, ter uma bicicleta. Você trabalhava para você ter uma televisão em casa, não era todos que tinham. Hoje tem 3, 4 televisões dentro da residência, no quarto, na sala, para tudo que é lado, todo mundo tem celular. Poxa vida, quanto que nós evoluímos, né? Então tem esses ganhos que a sociedade teve, isso também tem que ser valorizado, isso também tem que ser mostrado. Tem coisa errada? Tem. Mas quanto que nós avançamos aqui em Mato Grosso mesmo? Olha quantas belas cidades foram construídas, quantas pessoas tiveram ascensão do ponto de vista social, de oportunidade de vida, quantas pessoas que não conseguiam andar de ônibus hoje andam de avião. Tem tudo um avanço que teve que precisa ser reconhecido. Eu acho que aos poucos as coisas vão se ajustando e nós vamos começar a passar essa onda do denuncismo, das coisas ruins, e começar a olhar as coisas boas que vão acontecer, que aconteceram e que vão acontecer daqui para frente, porque Mato Grosso, principalmente, tem um potencial extraordinário para dar oportunidade de vida para as pessoas. Ok, Abdão. Deputado, eu só vou contestar um pouquinho a questão da passagem aérea, que ultimamente não está barata, não. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor falou aí que houve excessos, a questão da Lava Jato, que esses excessos vão aparecer, muita sacanagem, que o senhor citou inclusive, mas também que, de alguma forma ou de outra, encontraram algumas situações e que algumas pessoas foram condenadas, presas, coisa e tal. O senhor disse agora há pouco que se sentiu injustiçado em uma operação da Polícia Federal. Agora, a gente trazendo isso para o cidadão comum, que tipo de ação que o Congresso pode fazer para, de repente,
frear esse tipo de ação que acontece. No caso, por exemplo, aí da Lava Jato, como a Cristiane citou aqui, algumas situações assim que parece que elas foram convergidas para chegar naquele final. E uma situação como o senhor citou, de ter sido preso, não foi ouvido até o momento, tal, se disse injustiçado. O que o Congresso pode fazer nesse caso? Que tipo de trabalho pode ser feito? A verdade é o seguinte, eu não falei que teve muito excesso, eu falei que teve alguns excessos. Para deixar bem claro que eu não estou aqui criticando o trabalho da Polícia Federal. Pelo contrário, acho que a Polícia Federal tem que fazer o seu trabalho, assim como o Ministério Público também. Alguns excessos aconteceram. E eu acho que a questão do abuso de autoridade, ele é uma das ferramentas exatamente para inibir os excessos que porventura possam acontecer. E é bem claro, como eu conversei com algumas, isso é uma lei que traz muita segurança, ela combate o excesso de funcionários públicos, ela combate o excesso, inclusive, de parlamentares, no caso do nosso caso. Ela não é para frear o Ministério Público, não, pelo contrário, ele é para ter uma integração um pouco melhor e saber até onde que pode e até onde que não pode. A gente não pode deixar, muitas vezes, que a honra de pessoas do bem ficam expostas sem ela ter uma chance de ter uma reação, de se defender. Do jeito que o juiz incrimina, o cidadão deve ter o direito amplo da defesa e de, inclusive, fazer uma reação para que possa defender o que é justo, o que é correto, inclusive. Então, essa eu acho que é uma atuação. E o que a classe política precisa fazer é mergulhar no trabalho, dar resultado para a sociedade, o que a sociedade quer é isso, fazer as reformas que são necessárias, fazer a infraestrutura que precisa fazer, melhorar a qualidade da nossa saúde, melhorar a qualidade da nossa educação e ter uma discussão mais altiva, no sentido não de denegrir a imagem do outro, mas de produzir para ajudar o outro. Acho que esse é o grande debate e eu acho que isso vai acabar começando da agora para frente, melhorar a imagem da classe política, porque eu tenho orgulho de ser político. Muito bem, deputado. Então, uns minutos só para que o senhor possa fazer as suas considerações finais aqui para o nosso público do Emparedado. Agradecer pela oportunidade, me colocar à disposição. Sempre que a imprensa me procura, eu não fujo da imprensa, pelo contrário, eu procuro dialogar. Acho que vocês da imprensa fazem um papel extraordinário, acho que é um poder que leva as informações, que cobra da classe política. Então, sempre que for convocados, estou à disposição e foi um grande prazer, acho que foi um debate rico e saio daqui assim, com o sentimento de que eu pude esclarecer bastante coisa para a população mato-grossense, principalmente para o povo cuiabano. Eu sou muito grato de novo a Deus pela oportunidade que me deu de vir para cá junto com meus 11 irmãos, me integrar com o povo mato-grossense que nos deu a oportunidade e ajudar a construir esse belo, grande, pujante estado que nós temos hoje. E o meu papel lá no Congresso Nacional, principalmente como líder da nossa bancada, é liderar realmente esses parlamentares para que a gente possa ajudar os prefeitos do estado de Mato Grosso, ajudar o governador e principalmente olhar no sentido de que as pessoas possam sobreviver pela força do seu trabalho, oportunizando essas pessoas. Então foi um grande prazer, obrigado pela oportunidade. Sempre que for chamado, estou à disposição. Muito bem, obrigado, deputado. Obrigado aos colegas aqui da bancada, Cristiane e Abdala. E muito obrigado a você por ter nos acompanhado pela TV ou também pela fanpage do Facebook aqui da TV Gazeta, Canal 19. Na próxima segunda-feira, às 21h30, teremos um novo entrevistado aqui. Convido vocês a estar conosco. Muito obrigado e boa noite.